Cristo, uma senta, adorando o Senhor. Nós queremos já convidar a nossa eu vou aprender a palavra de Deus. Senhor, queremos chamar aqui o Diácono Sato, que está orando pelas nossas crianças, para Deus abençoá-las. A Lívia chegou. É a panelinha. Irmãos, então, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos essas crianças que estão crescendo na sua santa presença aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra. E agora eles vão ter um momento maravilhoso ali com os professores que vão ensinar a tua maravilhosa, dando entendimento a ela, Senhor Deus, para que ela possa crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. As crianças podem ir. Colocar aqui a mão de reverência à palavra de Deus. Querido Deus, querido Pai, já adoramos o Teu nome, já exaltamos. E agora chegou um momento, nós recebemos uma nave, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Portanto, meu Deus, fala conosco, usando o Teu ungido, Senhor, vai colocando as palavras no lábio do Teu servo para ministrar aquilo que precisamos de ouvir, ó Deus. E querido e doce Espírito Santo, tenha total liberdade para nos convencer a obedecer a Tua palavra, Pai, para não cairmos em tentação ou maldição, Pai. Aí nos ajuda, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, fala conosco, para que nós tocamos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Hoje nós vamos iniciar falando sobre fatos que a Bíblia relata, mas que acontecem em tempos diferentes. Nós estamos vivendo um momento de transição na sociedade e no mundo, onde o discernimento espiritual é muito importante para todo crente, para ele não ser enganado, iludido. Jesus, quando estava prestes a ir para o Calvário, ele falou sobre o sermão profético. E em Mateus 24, ele começa falando sobre acontecimentos que estavam perto e acontecimentos que estariam acontecendo ao longo dos séculos. E no final ele acaba revelando o final de todas as coisas. Mas o que para nós interessa hoje, amados, é saber o porquê está acontecendo essas coisas, porque Deus está permitindo, e o que isso acontece no nosso meio, entre nós, a igreja do Senhor. Nunca se viu tanta confusão, tanto discernimentos diferentes, tantas interpretações diferentes, uma tentando anular a outra, e as pessoas tentando mostrar que através do seu conhecimento podem corrigir a Bíblia, a palavra de Deus. Mas o ponto central da Bíblia, ele é revelado na doutrina da salvação. Essa é a mais importante doutrina da Bíblia, pois é nela que o pecador é encontrado e ele é salvo. Demais, tudo já está previsto para acontecer e vai acontecer, o que há de vir virá. A Bíblia diz, não vai tardar para aqueles que estão vivendo o momento do cumprimento das profecias. Aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele falou, e quando Jesus, aqui está dizendo, logo no início, Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os de seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, e Jesus lhes disse, vocês não estão vendo tudo isso? Esses prédios? Então, tudo isso, eu vos digo em verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, isso ele falou quando eles subiram e viram o templo e eles mostraram
elogiando a estrutura não só do templo, mas dos edifícios. E Jesus estava falando de 37 anos para frente, quando em 70 depois de Cristo foi realmente o cumprimento dessa profecia de Jesus. Agora, ainda estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos e perguntaram: quando vai acontecer essas coisas? Quando será o fim do mundo, a tua vinda? Que sinal nós vamos ter? E Jesus então diz a eles: acautelai-vos, isto é, tomem cuidado, não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ou enganarão a muitos, eles vão enganar. Por quê? Porque vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerras, mas não se assustem, porque ainda isso não é o fim, isso é o princípio das dores. E aí então ele fala sobre a perseguição que os discípulos iam ter. Aí eles falam sobre os acontecimentos, e eles falam, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-serão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nesse tempo, nós estamos vendo uma amostra dele agora. As igrejas no mundo estão passando por um momento de alguns sendo avivados, outros morrendo. E quando a gente fala morrendo, é espiritualmente. As igrejas mais avivadas são as igrejas onde estão as perseguições, onde ali o crente é crente ou não é crente, não tem esse meio termo de estar, mas não ser, ou é ou não é, porque ninguém vai arriscar a sua vida por algo que eles não creem realmente, é verdade ou não é? E nós então estamos vivendo aqui nessa total liberdade e tendo toda a oportunidade de servir a Deus e pregar o Evangelho e falar da salvação para os pecadores. Mas isso também tem um fator, dessa liberdade nos traz comodidade, ficamos acomodados e não nos preocupamos com os pecadores. E a Bíblia diz que vocês vão ouvir essas coisas, vocês vão passar por isso, mas eles dizem, vocês poderão ser entregues para ser mortos. Isso está acontecendo agora, sempre aconteceu nos séculos, mas agora as nações, todo ano saem as nações de maior perseguição. Nós temos bem perto de nós aqui a Coreia do Norte, que está sempre ali no primeiro ou segundo lugar em perseguição, e os países de fé muçulmana, islâmica, odeiam os cristãos. E Jesus disse e avisou a eles: eles vos odiarão por minha causa. Então o crente não pode achar que ele vai ser bem visto e querido no mundo se ele for um crente verdadeiro. E o inimigo, ele sabe disso. E ele disse aqui que para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas surgem logo depois da fé esfriar. Surgem logo depois de que as pessoas estão confusas, que as pessoas estão se debatendo, que os crentes estão se arranhando, disputando por razões, por estar certo ou errado. E aí o inimigo vem, e ele diz, e vai enganar a muitos, porque os falsos profetas, eles têm sabedoria para falar, eles sabem como aplicar o vocabulário, como aplicar e manipular a mente das pessoas, e esse estudo está sendo sempre colocado à disposição na internet. Agora surge a inteligência artificial, que você não precisa mais orar e jejuar e nem gastar tempo de oração. Você pode preparar um sermão, dar um texto, dar um tema, e a inteligência te faz um sermão lindo, maravilhoso, que vai encantar as pessoas. E esse é o tempo que vai se trabalhar na mente das pessoas, não no coração.
Porque a inteligência, ela movimenta a mente, mas ela não chega a descer para o coração. Antigamente, os teólogos que não eram cristãos, eles estudavam a Bíblia para debater sobre ela, para falar da história, para falar de todas as coisas que aconteceram e as dúvidas que haviam, até que arqueólogos começaram a encontrar realmente as referências bíblicas exatamente no lugar onde a Bíblia falava, e até chegou um homem, um cientista que escreveu, e a Bíblia tinha razão, porque eles descobriram realmente que a Bíblia era a verdade. Mas veja bem, tudo isso hoje está muito simples. E até tem pessoas oferecendo cursos na internet para que você saiba falar, saiba formar uma palestra que vai direcionada para entrar na mente das pessoas, como está acontecendo com a internet. Ela está nos dominando, ela está nos prendendo, ela está tirando o nosso tempo de consultar a Deus, nosso tempo de estar com Deus. Nós gastamos com os vídeos da internet. Você vai ver um videozinho curto, um reel, daqui a pouco você está rolando, e a hora passou e você percebeu que você nem chegou lá onde você queria, porque os outros são preparados. Isso é estudado cientificamente, amados. Isso não é feito de qualquer forma. Essas coisas da internet não estão ali por acaso, não. Não estão ali porque alguém cismou de colocar, não. Isso é estudado cientificamente. E quando Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, hoje nós vemos que esse evangelho adocicado, misturado, conveniente, que está sendo pregado, não se toca mais em pecado, em confronto com o pecador, com o pecado, não. Só se mostra as coisas boas que estão oferecidas por Deus para que aquela pessoa que crer em Jesus possa desfrutar. Mas eles não falam da renúncia pessoal, de negar a si mesmo, de tomar cada dia a sua cruz. Essas coisas não, por favor. Senão os crentes vão embora, senão vão perder o dízimo, a oferta deles, senão a igreja vai fechar. E aí quando eu penso e começo a meditar nessas coisas, o Espírito me leva lá para Apocalipse capítulo 3. Quando o Senhor fala com o pastor da igreja de Filadélfia, e ele diz, essas coisas escreve. E ele diz, você tem pouca força. Mas você não negou a minha palavra e nem o meu nome. É por isso que eu coloco uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, uma igreja que não negava o nome, uma igreja que resistiu à tentação da época, diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, e o seu pastor orgulhoso orgulhava-se das riquezas e dizia, não temos falta de nada. E ele disse, o Senhor disse a esse pastor, você diz que é rico, não tem falta de nada, eu porém vos digo que você é pobre, é cego, é miserável e nu. E ele disse, aconselho-te que de mim compre colírio para que vejas, e vestes brancas para que te vistas. Senão eu virei e tirarei o seu castiçal do olho. Os pastores, irmãos, estão nas mãos de Deus. E há uma responsabilidade nas mãos de Deus, na mão de Jesus, de ele estar de acordo com o que Jesus tem. E o castiçal está ali. E ele fala sobre autoridade. Ele sabe sobre posição. Que existe, além de um privilégio, mas também uma responsabilidade. De quem está à frente de um povo que vai para o céu, mas que tem que mostrar o caminho certo para esse povo não se desviar, não entrar por caminhos errados que depois não consegue voltar. E Jesus alertou sobre isso.
E agora ele está falando, esses falsos profetas viriam com essa intenção. E ele disse, muitos seguirão. Muitos os seguirão. As igrejas se enchem. Mega igrejas estão se enchendo hoje. E as pessoas estão recebendo aquilo que elas querem. Um pastor escreveu na América, é a igreja ao gosto do freguês. É aquela igreja que te dá tudo o que você quer e gostaria que uma igreja tivesse, inclusive a mais. Te dá lanchonetes, te dá telão para que você, se sentado comendo seu lanche, possa assistir o culto. E falou bem, eu falei certo, assistir, porque cultuar é diferente de assistir, amém? Você não veio aqui para assistir, você veio aqui para cultuar. Porque quando a gente cultua, a gente está dentro da igreja, pensando e olhando para Jesus, tentando enxergá-lo pela fé, como eu disse esses dias, tente enxergar Jesus aqui pela fé, porque Ele está aqui para receber a nossa adoração. E a falsidade Ele conhece do nosso coração. Ele sabe quando o nosso coração não é um coração de adorador. Ele sabe quando a gente está com falsidade no coração. Conhece nossos pensamentos. Nada escapa dele. Ele está sempre vendo e olhando, mas dando a oportunidade, como disse a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compre colírio para que veja. Enxergar espiritualmente é diferente de enxergar fisicamente. De vestes brancas para que te vistas, é o crente que é sempre lavado e remido no sangue de Jesus. A gente tem que todo dia pedir perdão a Deus, porque pensamentos, ações, palavras, atos, são coisas que nos levam muitas vezes a pecar contra o Senhor, está fora da vontade dele. Deixar de buscar mais a Ele e buscar mais as coisas deste mundo. E veja como as coisas acontecem, para que você não tenha muito tempo de servir a Deus. Todo mundo está muito ocupado hoje em dia. A preocupação com o dinheiro, com o dia de amanhã, é tão grande que as pessoas esquecem Mateus capítulo 6. E os crentes estão esquecendo, estão buscando, porque não é errado trabalhar, não é errado buscar. Mas o erro está em não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sempre vai faltar, e nunca vai estar repleto, nunca vai estar saciado. Porque quando Jesus disse lá em Mateus 6, que as pessoas se preocupam muito, ansiosa, solicitude da vida. Ele falou de comer, beber e vestir. E ele disse, Deus sabe que vocês precisam, deu exemplos do passarinho, deu exemplo da flor, e disse, agora, Deus sabe que você precisa, mas... E aí parece que muitas vezes nós esquecemos disso. Busque em primeiro lugar, priorize na sua vida as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, isso, viver como crente, dar testemunho cristão do seu reino. Quem que reina em nós, amados? O que está reinando no nosso lar? O que está reinando na nossa vida, no nosso interior? Nós precisamos ser sinceros e honestos e reconhecer se estamos falhando com isso. E eu tenho falado primeiro comigo todo dia, tenho sido fiel, tenho sido honesto, eu falo com Deus e digo, Senhor, e se houver alguma coisa que eu não estou lembrando ou esquecendo, me faça lembrar, pois eu não quero viver uma vida de engano, de hipocrisia. E aí então você percebe que dentro de você muitas vezes o ego, ele quer se sobressair, ele quer, e você sabe que você vai ter razão, que ninguém briga sem razão. Tem pessoas que gostam de brigar tanto que tem razão de brigar porque gostam de brigar, então briga porque quer ter razão. E assim o mundo vai, a nossa vida vai se embrenhando nesses enganos do inimigo, nessas coisas que o inimigo vai nos envolvendo. Paulo disse, cuidado, não ignore os seus ardis, as suas armadilhas, não ignore,
Porque ele é ardiloso, ele sabe como te provocar situações em que você fica irritado, sofre uma ofensa, né? Que a palavra escândalos, como vocês viram no vídeo, se vocês assistiram, também quer dizer ofensa, escandaloso. Então isso significa que as pessoas, ele sabe, o inimigo, é como disse o pastor João Viver, se você pegar ali uma isca de um animal e colocar e dizer assim, ó animal, vem cá, pega essa isca que eu vou te fisgar, ele não vem. O peixe, se você jogar uma isca muito cheia de coisa, ele não vai. Isso eu sei porque eu sou pescador e ruim mesmo, eu jogo muitas vezes no pé, porque o peixe olha para mim, eu não quero esse negócio, não. Isso é. Mas quando você percebe que o inimigo, ele é astuto, ele não vai te levar para onde ele quer de qualquer jeito. Ele primeiro vai provocar em você uma revolta, vai provocar você que alguém te ofenda, e ele diz no vídeo que Jesus sempre ofendia as pessoas. Ele chegou a um ponto que ofendeu tanto que as pessoas foram embora, os discípulos abandonaram, e os outros que ficaram disseram, Senhor, foi tão forte esse discurso que eles foram embora, os discípulos. E Jesus, aí vai dizer, então vamos tomar cuidado, vamos falar mais leve, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado, pode deixar. Não, ele falou assim, você também não quer ir? Como quem diz, a porta da casa. Então, o que Jesus estava dizendo? Negar a si mesmo significa entender que o reino de Deus tem que estar dentro de nós. A minha vida e a sua vida tem que ser uma vida que agrade a Deus, não agrade a ninguém. Você não tem que agradar a igreja, o pastor, você tem que agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você vai ter graça diante dos homens. Ter graça diante dos homens é viver com Deus e em Deus, e Deus vivendo em nós, tendo a liberdade de se manifestar, porque nós somos a palavra demonstrada. O mundo não conhece Jesus, que é a palavra viva, nem conhece a Bíblia, que é a palavra escrita, mas ele conhece você, que é a palavra demonstrada. Você é o que Jesus, que mostra para o mundo quem é Jesus, quem é a Bíblia. E será que nós estamos sendo essa palavra demonstrada? Mas é isso que nós queremos entender quando Jesus disse que nós seremos enganados. Ele nos avisou, vocês serão enganados, cuidado. Muitos serão enganados. E nós não queremos engano, nós não queremos coisas que vão nos elevar a nosso ego, ou vai a nossa autoestima. Nós queremos coisas que nos coloquem no devido lugar de um filho de Deus. Nós queremos uma palavra viva, eficaz, uma palavra ungida pelo Espírito que venha de encontro à nossa necessidade do coração. Por quê? E por que eu estou falando isso? Porque existe essa parte ruim, essa parte triste de se falar. Infelizmente está acontecendo nas igrejas, mas também existe uma parte boa de se ouvir. E essa parte boa de se ouvir é quando você vai ler Apocalipse, no capítulo 19. Porque aí já vai ter passado coisas terríveis na terra, a grande tribulação e tudo mais. Mas a coisa boa de se ouvir é que não importa se as pessoas acreditam na pré, na mid, na pós-tribulação, no pré-milenismo, ou não importa. O que importa é, eu estou preparado, isso que importa. Eu estou pronto. Se Jesus vier agora, ou se ele me levar agora, eu estou pronto. Isso que importa. De que adianta eu conhecer todos os mistérios, toda a ciência, né? Se eu não tiver amor, nada disso vale. Nada disso adianta. O amor, ele encobre multidão de pecados. Isso é, quando eu amo, eu consigo te aceitar e consigo ver em você aquilo de Deus que está escondido muitas vezes, mas você está vivendo um momento difícil na sua vida, que precisa ser trabalhado, precisa ser mudado no poder da palavra, com amor. Exortar com amor, para que saia aquelas coisas que estão atrapalhando o nosso viver em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E aí ele diz que as coisas velhas não podem nos acompanhar mais, porque elas já passaram.
e agora tudo se faz novo. Mas é tão bonito falar desse versículo, mas é tão difícil você vivê-lo, porque muitas coisas do passado sempre voltam. O que será? Por que será que muitas vezes o passado nos atormenta? Não é um caso para se pensar? Esses dias eu estava meditando, que eu também não escapo dessas memórias. De vez em quando me vêm certas memórias que eu fico triste por ter feito, por ter deixado acontecer. Mas depois você nota o Espírito Santo falando, e aí esse passado vai mover o teu futuro? Ou ele só serve de exemplo para você não cometer mais? Se essa lembrança é uma lembrança que nos faz estar espertos para não cometer mais, é boa. Mas se é uma lembrança que nos faz nos sentir para baixo, nos faz sentir mal e tentando desistir, isso é demoníaco, isso é diabólico. É ele que está tentando dizer, mas que adianta? Porque todo suicídio começa assim. O inimigo leva a pessoa a tantas áreas e depois ele diz, tira a sua vida, você não vale nada mesmo, ninguém te dá razão, ninguém se gosta de você, ninguém te liga para você, tira a sua vida, acaba com isso, acaba com o problema. E quando a pessoa vai fazer, ele sai de perto porque ele vai rir, porque ele quer te matar, ele quer te destruir. Ele veio para isso. Mas Deus, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, se nós olharmos para isso, você pode, nesse momento, dizer, eu tenho perguntado para mim mesmo, será que eu estou crendo mesmo no perdão de Jesus? Porque se eu não me sentir perdoado, é porque eu não estou acreditando que Jesus me perdoou. É verdade ou não é? Quando há uma culpa que você ainda está sentindo, a dívida que você ainda não consegue pagar, é sinal que é você que está querendo pagar. Mas se a Bíblia diz que Jesus já pagou a nossa dívida com Deus, que Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, por que eu vou viver dessa forma, amargurado, triste? E só de pensar nisso eu fico triste. De ficar triste por lembranças de coisas do passado que eu já perdoei, foi perdoado. E agora, se eu não consigo perdoar alguém, aí eu tenho que ficar triste. Porque se você não consegue perdoar, você não entra no céu. Isso não foi eu que falo, é a Bíblia que diz, Jesus falou isso. Se você não perdoar a ofensa dos que te ofendem, tampouco o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então nós vamos sempre lembrar, perdão não é opção, perdão é mandamento. Ou eu perdoo ou eu estou fora. É isso. E esse é um alerta para nós. É um alerta. E tem muitos de nós vivendo, porque foi ofendido, porque foi alguma coisa de mal te fizeram, e você vive ofendido, vive uma pessoa amargurada, triste, sem paz. E o Provérbios diz que aquela pessoa que se isola, e que não quer ter ninguém por perto, essa pessoa não quer ouvir sábios conselhos. Está desprezando aquilo que Deus está colocando diante de nós como uma oferta voluntária ao qual Jesus fez por nós. Você e eu não merecemos nada. Não, na verdade merecíamos sim, é o inferno, o lago de fogo que está esperando a gente. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo para pagar os nossos pecados, se oferecer como oferta voluntária, morreu naquela cruz, deixou o seu sangue derramar ali, e esse sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando ele ressuscitou, ele disse, ide agora por todo esse mundo, prega esse evangelho, essa boa notícia para todos. Aquele que crê em mim, esse será salvo. O sangue de Jesus tem poder para nos limpar, o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, o sangue de Jesus tem poder, porque Deus aceitou o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. E aí a gente fica tentando de alguma forma merecer algo de Deus. Nós aprendemos isso na religião. Fazer para merecer.
Ofertar para ter, na verdade, você tem que ofertar por agradecimento. Tem que ofertar por gratidão, porque já recebeu, porque está recebendo, e não para receber. Deus não faz negócio com a gente. Ele é soberano, Ele conhece a tua necessidade, a minha necessidade, Ele sabe o que você e eu precisamos, o que Ele quer, nossa sinceridade. Ele quer nossa fidelidade. É isso que Ele quer, para te abençoar. Porque aqui Ele diz que depois que a gente enfrenta tudo isso, a gente passa por todas essas tribulações na vida, mas você, mesmo ali, cambaleando, mas você está resistindo isso. O que Deus está falando não é daqueles que estão cambaleando, está falando daqueles que já disseram que não tem mais intenção mesmo. Mas aqueles que cambaleando vêm, e muitas vezes a gente fica mal, porque muita coisa acontece. A gente perde o foco, perde o ideal, o objetivo. A gente deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para os problemas, para o lado, e a gente vê problemas, e quanto mais você olha, mais problema aparece. Não tem como, amados, evitar. Quanto mais você olha os problemas, mais problema aparece. Você vai na internet, você vai ver, pega um vídeo de notícia ruim, vem um monte atrás, para te machucar e te deixar a sua mente doente. E você fica totalmente mal, depois de tanta notícia ruim. Então, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz para nós essa advertência, e nós precisamos entender isso, quando Deus fala, o Espírito Santo está usando a palavra de Deus para falar ao nosso coração e dizer: ei, desperta, acorda, porque você é meu, você é minha. E o que você está fazendo aí no mundo? O que você está fazendo aí fora? E aí então Deus olha para você e diz: você precisa conhecer mais de mim, para você entender o quão grande é o meu amor por você. Com grande amor eu te amei, a ponto de eu vir esse mundo como um homem morrer naquela cruz por você. E que você está reclamando de mim porque eu não te dou isso, eu não te dou aquilo, quando você deveria agradecer pela salvação. E o pastor escreveu um livro, ele disse assim: se Deus tivesse salvo você e depois deixasse o inimigo fazer o que quisesse com a sua vida, ele já teria feito tudo. Porque se tudo significa eternidade com Deus, o tempo de vida que temos aqui nessa terra é um tempo de experiências. Mas se o inimigo quiser, ele quiser arrancar sua vida, estragar sua vida, fazer, se você não perder a fé, e muitos estão assim agora, escondidos em valas, escondidos em buracos, escondidos no mato com medo da perseguição para não serem mortos, mas eles não desistem da fé. E se forem encontrados, eles vão preferir morrer, porque eles sabem que assim que morrer, já estarão, aleluia, prontos para encontrar-se com o Senhor. Agora, quem ama esse mundo, Jesus advertiu e disse: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto o homem pagaria por resgate de uma só alma? E o salmista diz: o resgate de uma alma é tão alto que os recursos se esgotariam antes de uma alma. E Jesus morreu por todos. O sangue dele tem um valor mais precioso de qualquer tipo de ouro ou joias deste mundo e até nas planetas, nos estrelas. O que ele fez por você e por mim foi suficiente para você dizer: eu creio que Jesus é o meu Salvador, preciso dele na minha vida para ser salvo. Pronto. Aí o Espírito Santo que te convenceu vem habitar em você. Você agora se tornou templo do Espírito Santo. Olha só, mano, teu corpo, o meu corpo, templo do Espírito Santo, e habita em nós. Mas esse templo ainda não está no corpo glorificado. Nós estamos ainda no corpo físico e vivendo na terra de pecado, num mundo cheio de atrações e coisas que querem nos desviar da visão de Deus. E nesse momento aqui a palavra de Deus vem
para limpar, que a palavra tem esse poder de limpar. Quando o crente lê a Bíblia todo dia, pelo menos um salmo, ou um provérbio, ou qualquer trecho da Bíblia que ele vai ler, ele vai lendo, aí ele vai, como que se fosse uma lavagem diária, a lavagem da regeneração pela palavra, como diz Paulo. Lavagem, vai lavando, limpando, mas a gente não dá tanta desculpa para não ter tempo de ler a Bíblia. E alguém estava dizendo, ei, se você não gosta de estar com Deus, falando com Ele, na oração, na leitura da Bíblia, por que você quer viver com Ele na eternidade? Não é verdade, irmãos? Se a gente não está com interesse de conhecer mais de Deus aqui na terra, ler a palavra, e orar, e falar com Ele, por que você quer morar no céu? Então, essa pergunta, ela vem como uma agulha no coração e diz, ei, deixa eu acordar. É verdade? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor. Ele vive, Ele reina e Ele é amoroso. Ele não quer que nenhum de nós se perdamos. Nem. Ele olha para a igreja hoje aqui, eu vejo pela fé o olhar dele assim, ó. E olhar de amor, dizendo, eu amo vocês. Não importa o que vocês já fizeram, eu amo vocês. Eu morri na cruz, você já provei isso. E aí então, quando você entender isso, você vai deslumbrar que tudo isso que acontece no mundo está acontecendo e ainda vai acontecer, já não vai mais te afetar. Porque quando Jesus vier, tudo isso vai acabar. E aí ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse, diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia! Essa é a promessa. O Senhor Jesus diz. A Bíblia vem dizendo. As pregações que falam, estão falando sobre isso. A bendita esperança da glória. É isso que tem que entrar em nossa mente. Viver para Cristo. E se preciso morrer por Ele. Pela fé. Porque já não somos mais de nós mesmos. Já somos dele. Fomos comprados, éramos perdidos, sem paz, sem Deus no mundo, nas drogas, no vício, nas bebidas, no pecado, em toda a sorte de prazeres que a gente achava que saciaria a nossa carne. E aí depois percebemos que nada disso sacia. A única coisa que te traz paz é quando você tem um encontro com Jesus. A mulher samaritana já estava no 6º homem na sua vida, quando teve encontro com Jesus. Eu costumo dizer que Jesus foi o 7º homem na vida da samaritana, mas ele não deu o que ela sempre queria, que era segurança. Ela buscava nos homens que ela já tinha tido segurança, amor, cuidado. Às vezes ela não tinha encontrado, e já estava no 6º. Jesus disse para ela, o que eu tenho para lhe dar vai saciar você. Essa água é da vida. E quando ela creu em Jesus, ela bebeu da água, ela de repente sentiu uma transformação, uma alegria que jamais, a alegria foi tanta que ela largou o cântaro lá e saiu correndo para a cidade. E disse, venham ver um homem, esse é o profeta, esse é o Messias, porque tudo a minha vida ele falou. E eles foram ouvir Jesus, e quando ouviram Jesus, convidaram Jesus para entrar na cidade, e ele ficou 2 dias, e ali muitos creram nele. Então, uma mulher que de repente todos nós olharíamos com uma certa. Aí Jesus transforma ela numa evangelista. E ela traz uma cidade para ouvir Jesus falar. Esse é o poder de Deus, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho. Nós não podemos viver fora disso. Não podemos viver mais na religiosidade, nas denominações.
Elas existem para direcionar certo tipo de como nós cremos, mas ninguém pode mudar a doutrina da salvação, ninguém pode mexer nisso, porque ali é pétreo, é divino, é eterno, e ali a salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, a salvação vem através de crer, e quem crer será salvo. Então, nessa verdade, essa parte da Bíblia que fala sobre esse regozijo, sabe o que é regozijo? É aquela alegria que você não consegue se segurar. Você já viu uma criança quando fica muito alegre, ela sai correndo, tropeça, cai, levanta, grita. Tem gente que fica assim também, adulto também. Uma alegria é um regozijo, é algo maior do que a nossa posição de ficar quietinho, ficar certinho. Não, você tira de você isso. É assim também quando o crente fica cheio do Espírito Santo. Muitas vezes ele faz coisas que depois ele não fica, que meninice. Mas é porque está tão alegre, está tão feliz de estar cheio do Espírito Santo, que ele fala, ele chora, ele pula muitas vezes. Isso aí, amados, vai ser, a gente vê tanto escândalo por aí, tanta coisa. Irmão, tem meninices. Mas o ser cheio do Espírito Santo não é meninice, é necessidades do crente. E a Bíblia diz, enchei do Espírito. E aí então a gente vai ter gosto de fazer as coisas, vai ter a alegria da salvação, que é o salmista quando pecou, ele pediu a Deus no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus nos ajude, para que nesse dia vocês possam estar todos nós juntos aqui falando isso. Vamos nos regozijar, irmãos, vamos nos alegrar. Aleluia. Porque vamos dar glória a Deus, porque as vindas das bodas são chegadas, nosso encontro com Jesus, aleluia, acontece agora. Aleluia, glória a Deus. Estar com Ele para sempre, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados. Então, se tem alguém aqui hoje que está na ofensa, está se sentindo ofendido, e está se sentindo machucado, ferido, essa, como diz lá, a armadilha do inimigo, é a isca dele, ele quer que você se ofenda, para que você não queira receber a graça. Quando você se ofende, ele leva você para o lugar que ele quer. Ele vai levar você para o lugar que ele quer, porque você se sentiu e não conseguiu perdoar, não conseguiu se libertar. E quando você faz isso, você fica à mercê dele. Então a isca que ele usa, como diz, é muito esperto. Ele sabe como envolver uma isca. E você vai ter razão sempre. Ah, tem razão, Aí você diz, tem pessoas que falam assim, mas isso o senhor fala porque o senhor não passou pelo que eu passei. Não fizeram com o senhor o que fizeram comigo. E essa é a desculpa que todos damos para manter a armadilha dele com o nosso pé preso nela. Mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Aleluia. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para trazer total liberdade, aleluia, de nos livrar de nós mesmos, o nosso eu. O maior perigo nosso é o nosso eu, nosso ego, eu. E quando a gente começa a falar assim, a gente perde a graça de Deus. Você tem que dizer, quando o seu ego, o seu eu te dizer, é você, é o seu direito, você tem que dizer, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vou viver na fé. Filho de Deus. E é isso que é o Evangelho. As bodas estão esperando a gente. Está tudo preparado. Mas o mundo está nos assediando. O mundo está nos envolvendo. E oferece muita coisa para você.
para aqui e agora. Deus está oferecendo coisas para a eternidade e nós queremos coisas aqui, agora. Eu preciso saciar. Eu tenho direito de... Já ouvi gente falar, tenho o direito de ser feliz. Oh, uau! Se Jesus não for a nossa felicidade, a nossa alegria, estamos totalmente confusos, perdidos e sem paz, sem direção. Porque se Jesus não é a tua, a minha alegria, tudo que esse mundo pode oferecer é tão passageiro que você nunca mais vai lembrar. Mas infelizmente terá uma eternidade para se lamentar. Então nesse dia, desde o começo eu falei para vocês que Jesus estava advertindo que aconteceria coisas, está acontecendo. Mas ninguém pode dizer, vai acontecer amanhã, depois, ou ano que vem, não, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, para mim e para você pode ser hoje. Você sabe o dia de amanhã? Você pode garantir que amanhã você estará? Só Deus sabe. E é por isso que Deus manda falar a mensagem da palavra que vem. E se você aceita a palavra de Deus, Ele faz a mudança na sua vida. E você vai agradecer a Deus, porque você estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Porque Deus, na sua palavra, Ele traz isso, traz essa força de vida. Que o sangue de Jesus é vida. Ele nos faz viver. Quando Ele limpa nossos pecados, branqueia nossas vestes e traz em nós uma alegria e uma paz que o mundo não tem. Uma alegria indizível, não dá para explicar. Só quem sente, só quem recebe. Aí quem vai, pastor, eu não mereço. Certíssimo, certíssimo, você não merece mesmo. Mas é por isso que é graça. Graça é favor não merecido. Então, ao sair daqui hoje, que essa palavra não fique só para esse momento, o que você pode ter sentido Deus falar para você, mas que ela venha te acompanhar amanhã e depois, para você ter uma vida verdadeiramente de vitórias. Que a vida de vitória que o crente vive não é vitória contra as coisas do mundo, nem contra os outros, é vitória contra ele mesmo, contra o eu, contra o ego, contra a nossa natureza pecaminosa. Essa é a maior vitória. Então, nesse momento, coloque seu coração diante de Deus. Lembra que eu falei? Vamos lembrar que Jesus está aqui, amém? Amém. Ele está presente nesse lugar, Ele está olhando para dentro de você. Ninguém sabe, mas Ele sabe o que está aí dentro. Você pode ter falado alguma coisa para alguém, mas você não falou tudo. Mas Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Os teus pensamentos, o que está no teu coração, os teus planos. Ele sabe. E você pode falar com Ele agora, como o salmista falou: Deus, sonda-me no meu coração. Vê se há em mim algum caminho errado, alguma coisa errada em mim. Por favor, me guia no caminho certo. Aleluia. E Ele faz isso. Ele tem prazer de fazer isso, porque Ele veio para isso. Eu vim para dar vida e vida e abundância. Eu vim trazer a paz que o mundo não tem. Eu vim para buscar e salvar o perdido. É para isso que Jesus Cristo veio. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Ele, aleluia, é a brilhosa estrela da manhã. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que precisamos para encher o nosso coração de alegria e de paz. Mas eu preciso me esvaziar de mim mesmo, do meu eu. Tem um ditado que se diz, que é da China, que diz: quer experimentar do meu chá, esvazie tua xícara. Ele não pode misturar as coisas. Você quer Deus? Então se esvazie de outras coisas que estão aí. Se você quer Deus, então se esvazie de você mesmo. E deixe a casa para Ele. Se encanta tanto, né? Essa casa é sua casa, a casa é sua casa, fala tanto. Até cansa a gente ouvir tanto a sua casa é sua, entra na casa, fica na casa.
Teve uma que dizia até que eu escondia o chinelo de Jesus para ele não sair. Pelo amor de Deus. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir sinceridade, honestidade. Ele quer que você diga: Jesus, não estou conseguindo não. Mas eu sei que o Senhor pode me fazer. Eu sei que eu consigo se o Senhor me ajudar. Então você clama a Ele. Você pede com vontade mesmo. Não de qualquer jeito. Ah, Jesus me abençoa. Não. Você tem que clamar. Clamar é diferente de orar. Tem hora que a gente precisa gemer diante do Senhor. Nosso eu, nosso ego. Por isso, nesse momento, coloque sua vida diante do Senhor. Diga a Ele no seu coração: Senhor, Tu conheces o meu coração, sabes, provas os meus pensamentos, o Senhor sabe, me ajuda, me limpa hoje. Eu quero sair daqui alegre, transbordante, feliz, sabendo que fui limpo, que posso agora me regozijar, porque naquele dia nós vamos nos encontrar, e eu quero ver o Senhor face a face, assim como o Senhor é. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, aqui está o teu povo, e essa palavra pode ter, ó Deus, ofendido mais alguns do que a outros, mas foi uma ofensa para a cura, foi uma ofensa para a mudança. E Senhor, que haja isso em nossos corações hoje, uma mudança, um transformar de mentes e corações. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, pois ela penetra nas intenções do coração, faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discerne as intenções do nosso coração. Por isso, Pai querido, receba o nosso pedido de perdão. A igreja diz amém? Amém. Senhor, receba o nosso pedido de ajuda. A igreja pode dizer amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, porque nós oramos. O Senhor que está aqui ouviu a nossa oração, recebeu o nosso louvor, e agora, Pai querido, nos ajude em Cristo. Somos mais do que vencedores. Aleluia. E queremos vencer com Jesus. Por isso, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero estar naquele dia junto com a tua noiva, se regozijando. Aleluia. Vamos nos alegrar e vamos adorar, porque aí já chegou a hora da festa. Aleluia. Aleluia. Um encontro que será um encontro eterno. E é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. 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 Senta aí.